relação àqueles exercícios que vocês fizeram, tá? Bem rapidinho. Eu sei que tem bastante, mas a gente faz bem rápido, só para concluir metabolismo dos carboidratos, ok? Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Avisem a Anne, por favor, tá? Anne Lopes. Só um minuto. Aí. Aqui. Bom, aí vocês tinham os exercícios, não é? Em relação à via das pentosas, o ciclo de Cori, a insulina, o glucagon, né? Então, vamos ver aqui, fazer a correção rapidinho. Bueno. Número 1 diz assim, como podemos definir a via das pentosas? Vocês poderiam colocar com as palavras de vocês, pessoal. Essa via é uma via alternativa, é uma via paralela à glicólise, né? Onde o objetivo principal vai ser formar NADPH para outros processos de síntese, né? Principalmente dos lipídios e formar a ribose. 2, quais são as funções da via das pentosas? Já respondi na anterior, deixa eu ver. Que vai ser formar o NADPH e formar a ribosa, e formando o NADPH, vocês poderiam ter colocado também que, consequentemente, ele vai reduzir o glutátion também, e isso pode ajudar em relação a combater os radicais livres dos glóbulos vermelhos, certo? Muito bem, vamos agora para o exercício 3. Donde ocorre a via de las pentosas? Ela acontece onde, pessoal? Ela acontece no citosol. Tem mais aí. E agora voltou, Anne. Tudo bem. Agora, número 4. Quem regula la via de las pentosas? Deixa eu tirar esse D aqui, já corrigi. Quem regula la via das pentosas? Vai ser a insulina. 5. Quais são as etapas da via de las pentosas e qual é a diferença entre elas? Então, nós temos a via oxidativa, que é uma via irreversível, e a via não oxidativa, que é uma via reversível. Vocês poderiam ter colocado também que na via oxidativa, os produtos formados são o NADPH, como coenzima, e a ribulosa 5-fosfato, não é? E na fase não oxidativa, nós vamos obter tanto carboidratos que sejam monossacarídeos, como também a matéria-prima para fazer o nucleotídeo, que seria a ribose. A 6, para que sirve o NADPH? Então, o NADPH, pessoal, ele serve como uma coenzima em processos de síntese, principalmente síntese dos ácidos graxos, né, relacionados aos lipídios, nós vamos ver hoje, inclusive, isso, tá? E para que sirve a ribosa? A ribosa é a pentosa, né, que serve de matéria-prima para os nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Bom, aí nós vamos para os exercícios do ciclo de Cori. Então, o que é o ciclo de Cori? Pessoal, o ciclo de Cori é uma via cíclica, né? Que acontece a reciclagem do lactato, onde nós vamos ter a transformação da glicose em lactato no músculo e do lactato em glicose novamente no nosso fígado. 2. Qual é a enzima que carece as células musculares, né? Então, talvez vocês não lembrem, mas essa enzima que carece vai ser aqui, olhem só, é a glicose 6-fosfatase. As células musculares, elas não possuem essa enzima. Então, é a glicose 6-fosfatase. Vamos para o próximo. Professora. Pode falar. Bueno, se não há a enzima glucose 6-fosfatase, então a glucose ele passa direto para... Então, como ela não tem essa enzima, vamos dizer assim, que ela segura a glicose nas células, por isso que ela consegue passar na corrente sanguínea e levar esse lactato até o fígado, justamente porque ela não tem essa enzima.
tá? No processo da glicólise, não. No processo da glicólise, por exemplo, o que vai acontecer? Quando ela segue seu processo normal, no fígado, pelo menos, né, sem ser a neoglucogênese, ela vai segurar, vamos dizer assim, de modo que essa glicose não saia da célula, através de um processo chamado de fosforilação. Pois é, então a glucose, ela vai passar direto para ser metabolizada direto para lactato, seria isso? Isso, tá? Opa, já passei aqui. Número 3. ¿Cómo se llama el proceso en el cual convierte el lactato en glucosa en el hígado? Neoglucogênese, né? Qual é o objetivo do ciclo de Cori? Para que serve o ciclo de Cori? Para fazer a manutenção de ATP, né? Principalmente nas células musculares. ¿Qué ocurre con la glucosa que vuelve al músculo a través del ciclo de Cori? O que acontece com essa glicose? Ela vai ser novamente reaproveitada no próprio ciclo, não é, pessoal? Né? Professora. Pode falar, pode ter. Que serve como fonte de energia imediata ou armazenamento em forma de glucógeno no fígado? Sim, pode ser isso no fígado, mas deixa eu ver como que fala a pergunta. O que ocorre com a glicose que vuelve ao músculo, né? Não, pode de uma certa maneira, não vai ser hepático só ali, tá? Porque ele fala a glicose que está voltando para o músculo. Então, ela vai ser muscular em vez de hepática, só dá uma corrigida ali, tá bom? Obrigado. De nada. Bom, aí nós vamos para a insulina, né? Quais são as hormonas secretadas por el pâncreas? No caso, as hormonas que nós vimos, existem mais, tá? Mas aqui nós vimos a insulina e o glucagon. Em quais processos metabólicos a insulina influi? Tanto em processos metabólicos de carboidratos, mas também de lipídios e também de proteínas. Vamos definir, né, o que é a insulina. Então, a insulina, ela é um hormônio polipeptídico, que ele é sintetizado pelas células beta do nosso pâncreas, e ele não pergunta a função, né, mas a gente poderia colocar até a função aqui, né, que ela vai agir em casos de hiperglicemia, né, mantendo a homeostase da glicose junto com o glucagon, mas aí vocês poderiam colocar com as palavras de vocês, sem nenhum problema, certo? Citar 5 ações da insulina. Então, o que a insulina ela faz? O que vocês poderiam colocar ali? Que ela aumenta a oxidação da glicose, que ela aumenta a síntese do glicogênio, que ela aumenta a síntese dos ácidos graxos, que ela aumenta a síntese das proteínas, por sua vez, ela inibe os processos catabólicos, né, que são os processos de degradação de proteínas, degradação de ácidos graxos, né, então, mas ele pede somente 5. Muito bem. Descreva quimicamente a forma ativa da insulina. A forma ativa da insulina, né, é aquela característica dela que ela tem a cadeia A, a cadeia B, unida pelas duas pontes de disulfuro. Citar 3 características da insulina. Então, a insulina, primeiro, ela é um polipeptídeo. Segundo, nós podemos dizer que, como ela tem o enxofre na sua estrutura, ela tem uma característica antioxidante, né? Segunda característica. E terceira, nós podemos dizer que a insulina, ela é um hormônio regulador, de novo, de glicose. O que ocorre quando a insulina inactiva a fosforilasa hepática? Lembrem daquela enziminha, né? Então, o que acontece? Ela vai fazer com que ela não degrade o glicogênio em glicose, ela vai parar esse mecanismo de ação da fosforilase hepática, né? 8. O que ocorre quando a insulina incrementa a atividade da glucosinasa? Então, ela vai fazer com que aumente esse poder de captação, tá? Em relação ao excesso de glicose na corrente sanguínea e vai levar principalmente até o fígado para que ela possa ser transformada em glicogênio através de uma reação de fosforilação. 9. O que ocorre quando a insulina fomenta a atividade da glucógeno sintetasa? Então, ela também vai
estimular, né, esse processo de ação dessa enzima, estimulando o quê, pessoal? A polimerização através dos monossacarídeos, formando também glicogênio. Em que situações nosso organismo secreta insulina? Nosso organismo vai secretar insulina numa situação de hiperglicemia, pós-prandial, depois da nossa alimentação, né? 11. Qual é o mecanismo de acción de la insulina em nosso organismo em relação ao hígado, ao músculo e ao tecido adiposo? Foi aquela pergunta, eu não sei se vocês lembram, que eu falei até, eu posso perguntar na prova para vocês. Qual é a ação da insulina? No fígado, no músculo e no tecido adiposo. Então, no fígado, o que a insulina ela faz? Olhem só, ela facilita a entrada, ela abre aquele portãozinho, né? A entrada de glicose até as células hepáticas e com isso evita a liberação de glicose. Então, ela estimula a glucogênese, a síntese de glicógeno. Já qual é a ação dela no músculo? Ela vai ajudar, vai potencializar o seu transporte de glicose no interior das células musculares para obtenção de energia. E no tecido adiposo, indiretamente, né, ela vai ajudar na síntese desses lipídios, na forma de triglicérido, ok? Então, seriam essas as respostas. Vamos ver agora o número 12. De que depende a regulação do metabolismo da glucosa por la insulina? Então, ela depende de quem? Ela depende da sua companheira, do seu companheiro, aliás, do irmão. No caso, ela vai depender do glucagon. Os dois precisam trabalhar juntos. Quais são os valores normais da glucosa basal? Nós vimos que para não diabéticos de 70, 100 até 110 miligramas, né? E o pós-prandial é prandial. Tem que ser inferior a 140 miligramas por decilitro. Muito bem. 15. Conceptúe diabetes. ¿Qué es la diabetes? Entonces, diabetes es una enfermedad metabólica causada quando o organismo ele não consegue sintetizar adequadamente a insulina, ou não ocorre a síntese da insulina, ou quando a insulina, ela não realiza, vamos dizer assim, bem o seu trabalho, né? Não é suficiente, é deficiente. Então, o que acontece? Acontece um acúmulo de glicose na corrente sanguínea. Bom, aí, de uma certa maneira, o 15 e 16 vai ficar igual, né? Porque quando ocorre a diabetes, vai ser durante essas situações que eu expliquei, né? Quando não tem a síntese da insulina, ou quando a insulina não é suficiente para fazer o trabalho, né? Então, ficou igual praticamente. 17. Quais são as consequências da falta de controle da diabetes? Seriam complicações mais sérias, complicações severas, né? Como desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cegueira, uma falha renal, né? São alguns exemplos. Caracterize diabetes tipo 1, tipo 2 e a gestacional. Então, a tipo 1 é quando? Quando que ela acontece? Quando o nosso organismo, ele reconhece como agente agressor as células beta do pâncreas, né? Então, ele ataca essas células beta do pâncreas e, consequentemente, nós não vamos ter a síntese de insulina. Essa é a tipo 1. A tipo 2 já seria uma diabetes onde seria resultante de um estilo de vida, de uma deficiência de insulina, ou a insulina não é suficiente para fazer o trabalho dela, né? E a principal causa da diabetes tipo 2 vai ser a obesidade. E a diabetes gestacional é um tipo de diabetes que ocorre em algumas gestantes, né, devido à condição hormonal que o corpo pede que seja sintetizado mais insulina, de repente, e o organismo da gestante, ela não consegue ou não faz essa síntese adequada, né. E, normalmente, ela tende a desaparecer depois da gestação, mas sempre tomando cuidado, essas mulheres, porque elas vão ter uma predisposição a desenvolver a diabetes tipo 2.
19. Citar 5 sintomas da elevação da glucosa, aí vocês poderiam escolher, né? Muita sede, poliúria, polifagia, sensibilidade nas extremidades, mãos e pés, né? Formigamento, predisposição à infecção fúngica, cansaço, né? Visão borrosa, né? São 5 sintomas de elevação da glucosa. Qual é a prevenção para a diabetes? Então, diabetes tipo 1 não tem como, mas a diabetes tipo 2, nós já sabemos, né, é que nós devemos ter uma alimentação saudável, evitar o sedentarismo, fazer a prática de exercícios, evitando alimentos onde nosso organismo, devido à diabetes, ou devido a essa predisposição, ele tende a não metabolizar direito, então ocorre um excesso de glicose na corrente sanguínea, de modo a evitar essa situação, evitando bebidas açucaradas, refrigerantes, né, sucos artificiais, enfim, tendo uma vida saudável. 21. Citar 5 fatores que podem levar na hipoglucemia. Isso no caso do diabético, pessoas que são diabéticas e que podem vir a desenvolver uma hipoglicemia. Então, vocês poderiam escolher, né? Tinha vários aqui, né? Deixa eu mostrar até aqui para vocês. Ele pede 5. Deixa eu ver aqui. Então, o primeiro seria por um erro, doses excessivas, né, de insulina, ou a pessoa não se alimenta tira totalmente os hidratos de carbono da sua dieta, ou não se alimenta direito dentro do tempo que deveria ser, ou o excesso de exercício, ou a própria medicação, né, os antidiabéticos orais, né, como efeito adverso, ou a pessoa administra errado, em vez de ser subcutânea, faz intramuscular. Então, vocês poderiam escolher 5 fatores ali, tá bom? Vamos para o nosso último, que vai ser o nosso glucagon. Então, ele pede 3 características do glucagon. Então, nós podemos dizer que o glucagon é um polipeptídeo, que o glucagon, ele em relação ao peso molecular, comparando com a insulina, ele é bem menor, ele é formado por 29 aminoácidos, e podemos dizer que o glucagon, ele vai ser sintetizado e vai ser secretado pelas células alfa do pâncreas, ok? Qual é a principal função do glucagon? A principal função do glucagon é justamente manter essa homeostase da glicose juntamente com a insulina em caso de hipoglicemia, né, em caso de jejum, por exemplo. Quais são as funções do glucagon a nível dos carboidratos? Ele vai estimular o que a nível de carboidratos? Ele vai estimular a glucogenólise e a neoglucogênese, ok? Quais são as funções do glucagon a nível dos lipídios? A nível dos lipídios, ele vai estimular o processo de lipólise, ele vai ativar a lipasa para degradar e formar ácidos graxos para obtenção de energia. Quais são as funções do glucagon a nível das proteínas? Ele vai estimular o catabolismo, a degradação de proteínas também, em forma de obter energia. E quais são as funções do glucagon a nível das hormonas? Ele vai inibir, principalmente, não vai deixar trabalhar a insulina, e aqui nós tínhamos comentado que ele aumenta também, né, as catecolaminas. Citar 5 inibidores do glucagon. Então, aí nós poderíamos colocar a insulina, a secretina, a somatostatina, grupos que tenham cetonas, o GABA. Então, vocês poderiam ter escolhido. Deixa eu mostrar, tá aqui, tá? Então, 5 inibidores. O outro, ele pede 5 estimuladores, que estimulem, né, aminoácidos glucogênicos, o cortisol, exercício, produtos de estresse, acetilcolina, os estimuladores beta-adrenérgicos. Então, vocês poderiam escolher também, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui. 9. ¿Por que os níveis de glucagon em sangre periférica sempre são baixos? Porque vocês viram que o período de vida média do glucagon, ele é curto, né? Ele é de 5 a 10 minutos. Depois ele já vai ser degradado, né? Por essa razão, eles são sempre baixos. 10.
Por que na insuficiência renal existe uma elevação em seus níveis séricos? Porque justamente ele não consegue fazer essa degradação, esse catabolismo, quando a pessoa tem insuficiência renal. Então, com isso, aumentam os níveis de glucagon, nesse caso. 11. Que ocorre quando a glucemia aumenta, né? O que acontece quando a glicemia aumenta, pessoal? Quando a glicemia aumenta, nós vamos ter o quê? Um excesso de glicose na corrente sanguínea. Que ocorre quando diminui, nós vamos ter uma falta de insulina na corrente sanguínea, e aí nós vamos ativar o glucagon. Quais são os aminoácidos que incrementam a concentração em sangue com a liberação de glucagon? São os aminoácidos glucogênicos. E aí, se vocês perceberam, aqui eu dei alguns exemplos e vocês podem colocar quem são esses aminoácidos. A alanina, a serina, a glicina, a cisteína, a treonina. Então, vocês podem colocar esses aminoácidos, certo? São aminoácidos glucogênicos. Muito bem. Já estamos quase terminando. E, deixa eu ver, 14, citar 3 aplicações terapêuticas do glucagon. Então, nós vimos que ele, em alguns casos, ele pode ser utilizado no tratamento de enfermidades cardiovasculares. Também ele pode ser utilizado como relaxante intestinal, e também nós vimos que ele pode ser utilizado em pacientes hipoglicêmicos inconscientes, certo? Então, aqui, 3 casos. Deixa eu ver, tem mais gente querendo entrar. Nós temos mais um. Deixa eu colocar Johnny Katsumi. E o último, ele diz qual a relação do glucagon com a prática de exercícios, né? Então, o exercício, ele vai estimular, né, se a gente pensar um pouquinho, ele estimula a produção de lactato, quer dizer, um processo de neoglucogênese. Quando que nós vamos ter um processo de neoglucogênese? Quando o meu corpo precisa de energia. Quando o meu corpo precisa de energia, qual é o hormônio que vai ser liberado? Vai ser o glucagon, né, em caso de jejum, em caso da prática de exercício. Então, o exercício, ele vai ser um estimulador da liberação do glucagon. Para quê? Para, junto com outros processos, como o próprio ciclo de Cori, né, fazer a manutenção desse ATP, dessa energia que o meu corpo está precisando, que as células musculares estão precisando naquele momento. Ok, pessoal? Muito bem. Então, agora nós já corrigimos essas atividades. Agora nós vamos para